Paraná Educativa continua, aqui no programa Falando Francamente, a debater as principais questões nacionais, aquelas que prendem e até dividem a opinião pública. Falando Francamente, o nosso título é uma homenagem ao primeiro programa de entrevistas políticas da televisão brasileira, da década de 50, comandado pelo saudoso jornalista Arnaldo Nogueira. Nosso convidado de hoje é daqueles homens que não se fazem mais. Talvez seja dos últimos socialistas verdadeiros no Brasil, mas que continua lutando como um socialista, porque é candidato à presidência da República pelo PSOL. É o Dr. Plínio de Arruda Sampaio. Dr. Plínio, o socialismo morreu? Olha, o socialismo não morre, Carlos, porque ele é eterno. Sim. Quer dizer, enquanto houver uma pessoa explorada no mundo, haverá socialismo. Sim. Porque o socialismo é a busca da igualdade, né? A igualdade, da liberdade. Isso não vai morrer no homem. Na hora que morrer, morre a humanidade. Mas nesses tempos atuais só se fala mesmo em neoliberalismo, né? Mas o socialismo é curioso a história. Tem um francês danado, de inteligente, chamado Badiou. Ele diz o seguinte: o socialismo, a proposta socialista, tem 2 tempos. Sim. Ela levou 100 anos, 100 e poucos anos, para se formular. Ela vem da Revolução Francesa e ela só se formula finalmente no final do século. Sim. Ela tem uma segunda etapa, que começa em 1917, que é a concretização da proposta. Sim. Essa etapa acabou. Que depois, em 91 acabou. Depois foi desvirtuada, né? Ergueu-se e em 91 acabou. Eles agora têm a terceira etapa, para salvar, Carlos, socialismo democrático. Com liberdade. Com liberdade. Sim. Porque o que matou a primeira experiência foi a falta da liberdade. Foi o autoritarismo. Doutor Plínio, o senhor é candidato a presidente da República pelo PSOL. É uma candidatura de protesto? Olha, eu preciso fazer uma retificação. Nós estamos em disputa da indicação. Sim. Eu sou um dos pré-candidatos. Bom, a Dilma também. A Dilma também. Né? Sim. Mas é uma candidatura de protesto e de proposição. Ela é de protesto contra esta... Sabe a palavra que eu outro dia encontrei? Encantamento. Sim. Sabe quando o sujeito está... A palavra encantamento é perigosa porque ela tem um lado muito simpático, né? E outro místico. Então eu queria usar a palavra encantamento no seu sentido de hipnose. Ele é um povo hipnotizado. Então nós temos que protestar contra isso, porque estão negando a realidade. Agora, ela é uma candidatura de proposição, porque um dos problemas que nós estamos vivendo, Carlos, é que a massa perdeu a esperança em uma alternativa. Então ela está jogando agora para diminuir o prejuízo, porque ela não acredita que possa haver uma outra alternativa. Então ela é uma candidatura de protesto e uma candidatura de proposição. O senhor acredita que o Lula anestesiou a massa? O Lula anestesiou a massa? Sim, senhor. Anestesiou no seguinte sentido. Ele tem 15 milhões de famílias na Bolsa Família. Bom, 15 milhões. Se você puser 3 pessoas por família, porque isso que agora diminuiu muito, mas pelo menos 4. 45 milhões ou mais. 45 ou 50 milhões. E ele pegou uma população proletária urbana e abriu crédito, melhorou o salário, etc. Então você tem mais ou menos uns 20 milhões de pessoas que entraram no consumo da linha branca do eletrodoméstico. Sim. Geladeira, fogão. Fogão, essas coisas que são bens de prestígio. Sim. A torradeira elétrica, por exemplo. Claro. Não é uma necessidade básica, mas é um prestígio danado. Lógico. Né? Então, esse povo está encantado com o Lula. Encantado. Você põe aí 70 milhões de pessoas em 180 mil. É muito. É muito. É muito. Agora, doutor Plínio, como explicar que essa massa está encantada pelo Lula? Mas, do outro lado, os banqueiros, os especuladores, também estão encantados com ele. É lógico, porque ele domestica essa massa. Ele deixa essa massa tranquilinha, sem ver o que está embaixo, Carlos.
A educação é um horror. Um horror. Outro dia, Carlos, eu fiquei assustado. Eu estava falando para uma plateia de meninos, moços, moços de 25 a 40 anos, 25 a 35, por uma plateia. Todos com curso secundário. Entendeu? Alguns até com curso superior nessas faculdades meio fajutas que tem por aí. Sim. Pois bem, eu estou falando, explicando, virei e disse assim, porque o primeiro Getúlio veio assim, mas o segundo Getúlio, quando eu olhei a plateia, percebi que ela não tinha noção de quem era o Getúlio. Nem o primeiro, nem o segundo. Nem o segundo. Eu olhei para a plateia e disse, vem cá, você sabe quem é o Getúlio? Ficou aquela cara, todo mundo com aquela cara. Aí eu virei e disse assim, vamos fazer um teste. Quem conhece o Getúlio Vargas, levanta a mão. 4. Num grupo de 40. Sim. Essa é a educação que nós estamos dando. Sim. Isso precisa vir a público. Entendeu? Porque esse que está comprando o torradeira lá, sim, o filho dele está sendo massacrado. Ele não está percebendo. Claro. Está sendo entregue a essa livre competição entre quantidades desiguais e é um horror. Um horror. Agora você veja, a saúde, a mesma coisa. Sim. Né? Um amigo meu foi diagnosticado de câncer no estômago. 37 anos, pai de 3 filhos. Primeiro exame, primeira coisa, foi em dezembro que ele foi, para julho. Bom, também morreu. O câncer andou. Sim. Ele estava desesperado. Sim. Fizemos uma vaquinha para ele ser atendido particularmente. Doutor Plínio, já que o senhor está, por modéstia, o senhor disse que é pré-candidato, mas é óbvio, nós sabemos que o senhor será o candidato. Vamos ver, né? do PSOL. Vamos fazer uma pequena incursão naquilo que o senhor faria caso eleito. Vamos começar com a reforma agrária. Como enfrentar o MST, que é um movimento muito bonito, mas que tem extrapolado realmente. Fazer o que na reforma agrária? Carlos, o problema do MST é aquilo que eu chamo uma tragédia. Sim. No seguinte sentido, a tragédia é um sofrimento anteriormente enunciado. Sim. E fatal. Acontece o seguinte, o Lula abandonou a reforma agrária. Abandonou. A sociedade está, como eu disse a vocês, hipnotizada. Sim. Ninguém reage a nada. Você vê gente dormindo na rua, as pessoas passam tranquilamente, como se não existisse aquilo ali. Você pega à noite, 1 da manhã, você para um carro, vem um menino desse tamanho, sim, vender um negocinho para você, e ninguém acha nada, Carlos. Então, é uma sociedade que você só pode sensibilizar com gestos muito selvagens, sim, muito fortes. E os coitados do sem terra têm que fazer isso.